Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Nós estamos orando pela serva do Senhor Altíssimo, né? Que o Senhor possa falar lindamente no coração dela para a sua igreja. Em nome de Jesus. Glória. A mão para cá. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Dizer que sem ti, Pai, nada podemos fazer, nada somos só areia, pó, cinza, barro diante da tua presença. E aqui estamos, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Te apresentando a tua filha, Pai, que saiu do seu lar, Senhor, para trazer a tua gloriosa palavra. Senhor, que ela venha diminuir, que o Senhor venha crescer tremendamente na vida dela. Pai, que ela possa falar aquilo que nós necessitamos ouvir, não o que queremos. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige o que porque nos ama. E aqui estamos, Senhor, para receber a tua correção, o teu amor e a tua grandeza. Pai, te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela vida desta mulher, Pai, que aqui está. Pai, cobre a família dela com o teu sangue quando ela estiver orando e trazendo a tua palavra. Reveste, Pai, ela do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. E vou dizer a vocês, ainda não está completo, mas logo depois, alguns outros dias, quem sabe, trarei aqui o testemunho que fez eu estar aqui hoje. Aleluia. Tem um grande mistério do Senhor que fez eu estar aqui hoje. Quando completar e eu tiver assim a permissão do Pai, eu trarei para vocês um testemunho grandioso em relação a isso. Eu gostaria que vocês me acompanhassem um pouquinho nesse louvor tão lindo para engrandecer o Senhor. Canta comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Glória a Deus. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigada, Senhor. Só tu sabe o que cada um teve que fazer para poder estar aqui. Só tu conhece o nosso deitar e levantar e sabe tudo que nós precisamos. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, coloca, Pai, me ajuda a passar para o teu povo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, meu Deus. No poderoso nome de Jesus, eis-nos aqui para louvor da tua glória. Sim, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sentar, por favor. Amados, bênçãos de Deus. O que eu venho vos trazer hoje é o que todos nós já sabemos. Porém, será que estamos fazendo? Se tivesse que dar um tema para essa ministração,
Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra diz assim, Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nos revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido todo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestidos-vos com a couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, é muito interessante a gente ler, mas é mais interessante ainda a gente colocar em prática. Muitas vezes nós começamos a orar e esquecemos do que a palavra nos diz. Que nós devemos orar, é oração, certo? Mas temos que orar e temos que agir. Ora e também ação. E aqui, já no começo do texto, ele diz: quanto ao mais seres fortalecidos na força do Senhor, na força do seu poder, certo? Ok, não é pela nossa força, é pela força do Santo Espírito. Ok. Revestidos de toda a armadura de Deus. E por que é que muitos de nós dizem: ai, Senhor, coloca a armadura em mim, Senhor. Ah, Senhor, eu quero a tua armadura. Se aqui está dizendo que é para nós nos revestir. Por que é que muitos de nós pedimos a Deus para fazer isso? Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. O que a gente, eu e você, tem para fazer, Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem esse copo de água aqui. Eu pedi para a irmã e a Yara falou: ai, a irmã já vai providenciar para você. Estava cheia de sede. Ela colocou aqui em cima da mesa. Mas se eu não pegar esse copo e trazer até a minha boca, eu não vou matar a minha sede. Eu vou ficar apenas desejando matar a minha sede, olhando para Ele, mas não vou receber, segurar e nem desfrutar de matar a sede que Deus já proporcionou. Está em cima da mesa. Meu Deus. Está aqui. Para mim e para você está aqui. Tudo que Deus já preparou. Ai, Senhor, me abençoa. Está errado? Não está errado. Mas Efésios, no versículo 1, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, nós temos que parar de sempre falar que Deus está preparando uma bênção para nós. Não, amados. Já está preparado. Ele só está preparando eu e você para pegar a bênção. Porque a palavra diz em Gálatas que se o menino for escravo, de nada. Se o menino ele for escravo, de nada ele difere. Ele difere. Se o menino for criança, perdão, se o menino for criança, de nada ele difere de escravo. Está aqui o meu filho, Samuel, tem 12 anos. Mas ele ainda não tem carteira de habilitação. Por quê? É uma criança, mas o nosso carro é dele já. Aleluia! Por herança. Mas será que a gente pode pegar a chave e colocar na mão dele agora? Não. Então tem muita coisa que Deus já tem preparado para mim e para você. Mas ainda não chegou. Aleluia! Não porque ele tardou. Porque a palavra diz que tudo que ele faz a seu tempo é lindo e É perfeito. verdade, Jesus. Mas simplesmente Ele está nos preparando para essa bênção. Porque ela pode até chegar, mas em questão de muito pouco tempo, ela vai desvanecer. Porque a gente não vai ter maturidade para permanecer com ela. Vocês entenderam? É mais ou menos nessa vibe que Deus está querendo, Deus está querendo nos tirar daquele local da mesmice para levar para outro nível. Amadas, é outro nível de oração, é outro nível de intercessão. Chega do raso. Nós precisamos adentrar outros níveis. É aquele nível de Ezequiel, aonde a gente não pode mais ir com os nossos próprios pés. A gente tem que deixar que o Espírito Santo nos leve a nado. Porque enquanto a gente tem o controle, está tudo muito fácil. É fácil a gente ter o controle aqui das coisas.
E quando ele foge de nossas mãos? Quem se assemelha? Fica desesperado. Quando o controle sai, você não sabe fazer nada. Amada, eu sou confeiteira. Se um bolo dá errado, perto da hora de entregar ao cliente, uau, eu já fiquei mais desesperada. Hoje eu até entrego ao Senhor e digo, Senhor, agora é contigo. E aí respalda tudo. Como aconteceu no aniversário do meu filho, faltando 2 horas para todo mundo chegar. Eu até tinha acabado antes todas as coisas, enfeitei a mesa, faltando 2 horas para toda a criançada chegar. O bolo caiu no chão. Até hoje eu não tenho placa. O bolo deu uma cambalhota e caiu no chão. E eu fiquei olhando para ele. Eu disse, tá. Aí meu marido disse, você vai fazer o quê? Você vai tomar banho. Ele disse, e o bolo? Eu disse, daqui a pouco eu vejo isso. E fui tomar banho. Quando eu voltei, aí peguei, eu disse, Espírito Santo, e agora o que eu faço? Aí ele foi me dando as instruções, eu refiz o bolo e a festa foi linda. Amados, a gente pensa, nem eu acreditei que eu tive aquela determinação de fazer tudo aquilo. Depois, passando por toda a minha, eu disse, Bárbara, como assim? Aí foi que a minha ficha caiu e eu disse, uau, louvado seja Deus que me escudou, me guardou a armadura de Deus. A gente está falando aqui da armadura de Deus. Todas as peças da armadura são importantes. Não podemos ignorar nenhuma delas. Contudo, nós vamos enfatizar hoje no capacete da salvação. Porque a nossa batalha, ela é na mente. Amados, quem se assemelha? Vamos aqui falar com vocês, mulheres. Com nós, mulheres, aliás, me colocando também em tudo. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem em casa, o maridão foi trabalhar. E aí vem um acontecimento que aconteceu em 1830. Aí vem aquilo na sua mente, algo que não te deixou legal, que tirou totalmente a tua paz. Vem aquele pensamento. Aí depois vem um outro. Aí você não repreende. Você está ali, né? Não sentar aqui. Você está aqui. Você não está aqui. Você está aqui. E aí você não repreende. Aí vem outro. E vem outro. Quando o teu marido chega, boa noite, você fala, boa noite. E ele faz, mas o que foi que aconteceu? A tua cabeça está cheia de setas inflamadas, de dados do maligno. Ele passou o dia inteiro ali, ó, te inflamando, te catucando. Ele ficou o tempo inteiro te sangrando. E quando o marido chega, querendo um abraço teu, querendo um beijo e querendo poder conversar contigo durante o dia, você não está preparado, você não está pronto. Daí já abriu uma brechinha. Aí no outro dia tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. Daqui a pouco virou uma bola de neve, já foi. Você nem anotou a placa. E depois como é que faz para voltar? Vocês entenderam? A gente pensa, ai, irmã Bárbara, mas como é que vai ficar de vigia o tempo todo? Não é de vigia o tempo todo, mas nós precisamos. Todos os dias. A gente não toma café? Todos os dias não almoçamos? Todos os dias nos jantamos? E por que não revestimos da armadura? Aleluia, Jesus! Por que é que a gente não se reveste da armadura? Todos os dias temos situações diferentes. Todos os dias nós temos bases diferentes para enfrentar. Temos um leão para matar, temos um urso para matar. Amados, aqui para nós, vocês acham que Davi simplesmente chegou e começou a matar logo um urso e um leão? Ele começou com uma lagartixa, começou com um ratinho, uma baratinha, uma coisinha pequena, foi de degrau em degrau. E Deus faz assim. Deus faz assim conosco. Ele vai de degrau em degrau conosco, de acordo com a nossa fé. O tamanho do meu e do seu Deus vai de acordo com o tamanho da nossa fé. Se a gente acha que Ele é capaz de transformar o nosso corpo completamente saudável, se a gente está doente, Ele vai fazer. Se você acha que Ele só vai apenas curar e depois você vai continuar remédio, assim o céu diz amém para tudo que você pensa aqui. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha simplesmente com o que a motivação do nosso coração. O mundo espiritual trabalha com decretos, com palavras. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele deixou esse legado para que a gente possa mas Deus sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Jesus também sabia o que o cego Bartimeu queria. Porque ele disse, o que quer que eu te faça? Por que é que ele perguntou? Porque ele também quer saber se você tem certeza daquilo que você quer. É preciso falar, é preciso declarar. Vamos pegar essas bocas decaídas e frouxas e vamos declarar. Não aquilo que a gente está vendo, mas aquilo que nós queremos. Aquilo que a palavra fala a nosso respeito. Eu me revisto da armadura de Deus para ficar firme contra esse lado do diabo. Porque a palavra diz que nenhuma arma forjada do inimigo prevalecerá contra a minha vida, família, casa, descendência, história e futuro. Porque Deus é
assim, que diz que se a gente não conseguir andar, se a gente não conseguir correr, a gente tem que andar. Se a gente não conseguir andar, a gente tem que engatear. Se não engatear, rasteja, mas não parará. Vocês sabem o que dizia o exército israelense? Tinha um código, chamava-se Kadima. Toda vez que eles queriam avançar, ele dizia Kadima! Todo mundo avançava, era o código de guerra. Por isso o código de guerra nessa hora, para mim e para você, é Kadima. Avança. Não deixa o Satanás te paralisar, porque esse é o ministério dele. Roubar, matar e destruir. Não deixa que ele te paralise. Nós temos as armas de guerra, está aqui, ó. Nós temos tudo na nossa mão. A palavra vai dizer que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que habita no nosso sangue do que aquele que está no mundo. Então, por que é que nós ainda estamos baixando a cabeça diante dessa situação? Por que é que a gente está dando tanta vazão para o inimigo? Ele não é nada diante do nosso Deus. A gente vê como gigante, mas ele é um anão para Deus. Ele é subordinado. Deus o expôs ao desprezo, pegou tudo. Nem casa ele tem, amados. Nem casa ele tem. Então por que a gente está tanta ênfase? Aí dizer, Satanás se levantou de novo. E quando foi que ele sentou? É o ministério dele, o tempo inteiro. E a palavra diz que ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então não se engane, só dê ouvido. Vamos calar hoje todas as vozes que nos distraem e ouvir apenas o que vem do Senhor. Porque o que ele tem com você, ele não tem com ela. O que ele tem com ela, não tem com você. São diferentes, então nós temos que aprender. Ai, amadas, está mudando aqui, mas vamos seguir no Espírito Santo. Nós temos que entender que o que Deus tem para nós, não tem para o nosso irmão. A gente vai falar, vocês já perceberam que às vezes a gente vai falar com alguém, porque Deus está fazendo assim, está dizendo, ele fez com fulana de tal. A penina do lado começa a matar o teu sonho. Começa a rir da tua cara. Sempre vai ter essa palavra de Tobias para tirar onda de nós. Sempre vai ter. A palavra diz que 10 vezes eles vieram dizer que ia derrubar os muros de Jerusalém, que eles não iam conseguir. Reguei. Em 52 dias Neemias ergueu com tudo. Eles diziam que dia e noite estavam um com a arma na mão e o outro lá. Uma arma estava lá, botando os tijolos, botando os cimentos, as argamassas, e a outra com a arma na mão. Está firme depois de ter vencido tudo. É muito fácil, Marcos. É muito fácil a gente baixar a guerra quando a gente ganha uma vitória, não é verdade? A gente está lá celebrando, glória a Deus, glória a Deus. Satanás chega e diz, é a minha vez agora, dá uma rasteira. Por quê? Baixamos a guarda. São tempos difíceis e não vai melhorar. Não vai. A porta está cada vez mais estreita. Se era estreita antes, está apertando cada vez mais. E só aqueles que estiverem firmes é que vão passar por ela. Só aqueles que estiverem firmes é que vai receber a coroa da vida. Só aqueles que estiverem firmes é que vai sentar na mesa do Senhor e cear com Ele. Então nós precisamos deixar de ser lerdos. A palavra diz que os filhos das trevas são mais atentos que os filhos da luz. Amados, um dia desse, eu vendo a ministração de um pastor, ele falou que estava num voo, indo para uma pregação, aí eu não lembro onde, e sentou do lado dele um satanista. Só que ele até então não tinha dito que era pastor, e deixou que o satanista falasse. Isso é o que é, em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor vai nos esconder das trevas, mas vai abrir um leque de revelação de tudo que está sendo preparado nas trevas contra as nossas vidas. E ele começou a dizer todas as coisas que estavam falando, que estavam planejando, ia para um congresso satanista para derrubar os crentes. E uma das coisas que eu fiquei impressionada de tudo que ele disse foi que os satanistas, eles vão para as prateleiras de supermercado amaldiçoar a comida que a gente come. Eles amaldiçoam. Quantas vezes a gente vai para o supermercado com a intenção de abençoar todos os alimentos? Eles são mais espertos. Mas nós não podemos passar milagre. Que Deus possa nos levantar os nossos joelhos decaídos, que Ele possa colocar fogo em nossa boca para profetizar, para decretar, que Ele possa colocar a unção nas nossas mãos para nos tocar, seja a bênção, que Ele possa nos erguer como mulheres de um novo tempo, como guerreiras e guerreiros de um exército do Deus vivo, que não para, Kadima, que avança, não importa, está ferido, vem o outro. O escudo, ele servia o quê? Para nos esconder.
nos esconder dos ataques. E quando todos nós estamos juntos, fazia o efeito tartaruga. Porque colocam, não sei se vocês estão conseguindo perceber, quando eles colocavam os escudos assim, aí o outro colocava e ficava aquele escudo intransponível. É disso que eu estou falando, quando todas nós estamos orando num só tempo, com um só objetivo, um só espírito. Esse escudo intransponível, ele emerge um poder incomparável, sobrenatural, de unção e fogo, que nada ultrapassa, nada penetra. E é nisso que a gente tem que estar firme. A gente precisa orar, crendo que já recebeu. 1 João 5 diz que se a gente pedir a Ele, segundo a vontade dele, Ele ouve. E se Ele ouve, é igual a resposta. Então nós já temos a resposta daquilo segundo que Ele já colocou em nosso coração. Não vamos orar descontroladamente por qualquer coisa ou de qualquer jeito, não. Vamos pedir a direção do Senhor. Senhor, o que é que eu faço? Davi, por 2 vezes, com um intervalo de poucos dias, ele disse: Senhor, os filisteus estão vindo contra nós, o que eu faço? Aí o Senhor disse: vai pela frente, faz assim, assim, assim. Pouco tempo depois, os filisteus mesmos vieram contra Davi. Ué, Davi precisava consultar a Deus? Não eram os mesmos? Não fazia pouco tempo? Ele poderia usar a mesma estratégia, mas ele consultou a Deus. E Deus disse: agora você não vai pela frente, você vai por trás. E vai fazer assim, assim, assim. Estratégia. Quantas vezes, amados? Quantas vezes eu estou em casa e eu não sei o que fazer? Às vezes eu estou no meio do olho furacão, acho que no nível 7. Estou lá no meio e eu digo: Senhor, e agora? Tem horas que Ele diz: declara tal, tal. E tem outras horas que Ele diz: só louva. E aí eu abro a minha boca e começo a louvar o Senhor. Deus habita no meio dos louvores. E quando a gente abre a nossa boca para louvar, um ambiente atmosférico, ele se abre no céu e vem até nós descendo, nos escudando completamente. Se Deus abrir os nossos olhos para ver o mundo espiritual, a gente ficava estarrecido com tanta glória e majestade, assim como abriu os olhos de Geazi, para ver que muito mais eram os que estavam com eles do que aqueles que estavam ao redor. Então a gente precisa ter mais assertivos em tudo que a gente faz, nos preparar, não orar de qualquer forma, mas sim nos preparar, nos blindar antes de orar, amados. É bênção orar um pelo outro, é bênção, mas a gente precisa se blindar, porque senão a ira daquele que está contra o outro vem contra nós, e aí a retaliação e os ataques vêm para a nossa vida, a gente nem sabe de onde veio. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou em pecado? Vocês entenderam? A gente precisa se relacionar mais, se conectar e perguntar ao Senhor como fazer. Uma vez eu estava orando por uma amiga de infância, que agora mora aqui em Aveiro, e o Senhor claramente falou para mim: por ela eu digo que não morre. Eu disse: ô Satanás, sai daqui. Como assim? E aí eu senti aquela presença mais forte. Eu disse: Senhor, é o Senhor que está falando comigo, dizendo para eu não orar por ela. E Ele falou assim: quem mais pode falar com você na mente em tempo real? Aleluia. Porque Satanás não é onisciente, onipresente nem onipotente. Se você quer ter a certeza que Deus está falando com você na mente, faça várias perguntas. Se Ele responder de imediato, é Ele. Se não responder, pode ser setas de Satanás. E foi assim que eu fui descobrindo e tendo a minha intimidade com Deus com essas experiências. Sempre que alguém está aniversariando, pastora, eu sempre digo: que você tenha muitas experiências com Deus. E muitas vezes eles não entendem. É disso que eu estou falando. Porque tem coisas que a gente não aprende em outros lugares. Não é tão mágico, é tão surreal viver essas coisas. Então, o que ele está tentando nos dizer é que a gente tem que se preparar melhor para todo tipo de oração. Todo tipo de oração, porque os tempos estão mais difíceis, amados. A Bíblia diz que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Que absurdo, tá? Essas coisas que estão acontecendo lá fora. Amados, os Estados Unidos estão programando tirar a carne natural para botar carne de laboratório. Vão acabar com a carne natural, porque estão dizendo que a carne de vaca é isso e aquilo, porque estão tirando aquilo que Deus nos deu. Daqui a pouco a gente não vai ter nada natural para estar comendo, e o que a gente vai comer? Será que Deus não está nos chamando para um novo tempo de jejum? Para que a gente se fortaleça mais, para que a gente saiba discernir o bom do mal, para que a gente possa discernir a santificação do profano, para que a gente possa discernir o verdadeiro do falso.
Só estando nele para que a gente saiba assertivamente fazer tudo o que precisa ser feito. Porque não basta só ter a sabedoria, a gente tem que saber usá-la. Se a gente não souber usar, a gente vai ser o quê? Uma casa firmada em cima de uma areia e não em cima de uma rocha. Vai vir um vento, vai vir os rios, vai vir aquele vento tempestuoso e vai acabar com tudo. Mas se a gente estiver firmado numa rocha, se a gente estiver firmado numa rocha, tudo mais pode desabar. Eu não sei se vocês viram algum tempo atrás, quando teve uma queimada lá em Los Angeles. Tinha uma casa de pé, onde todas as outras tinham sido queimadas, mas a casa do pastor estava intacta. E a lei se cumpriu. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, minha família, minha casa não seremos atingidos. Porque o Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. Ele não tem compromisso comigo nem com você, mas Ele cumpre a sua palavra e a sua promessa para com aqueles que estão firmes. Não importa o que esteja passando nem acontecendo, para aqueles que estão firmes, o Senhor vai manifestar a sua palavra em nossa vida. Amadas, eu não sei se dá para ver a cicatriz aqui na testa, aqui nos lábios, pastora. Aqui na testa, para quem consegue ver direitinho, vem até a sobrancelha. Deus não deixou tocar em nenhum fiozinho da minha sobrancelha. Aqui, Ele não deixou chegar no meu nariz, nem no início da minha boca. É como se tivesse a mão de um anjo só nesses lugares para não deixar. Eu atravessei a porta de um prédio com a cabeça, uma porta de vidro de 2 dedos de espessura. Eu escorreguei, bati a minha cabeça na porta e passei. Como? Não sei. Eu não sei. É como se eu tivesse levado um empurrão. Eu senti algo me posicionar para frente, mas eu não cheguei a cair, porque se eu caísse eu não estava nem aqui contando a história, porque como ficou tudo pontiagudo, eu tinha me furado toda essa parte aqui do abdômen. E ensopou uma toalha de rosto, ensopou completamente. E eu coloquei, como coagulou tudo, eu achei que eu tinha perdido meu olho, porque coagulou, ficou tudo muito duro, e eu disse, nossa, perdi meu olho. Quando eu pensei em me desesperar, o Espírito Santo disse, calma, 3 vezes. E aí, eu sentei, até o meu ombro, que estava mais assim, para cima, ele deu uma erguida para baixo e ficou lá acentuado. E meu marido, você está sentindo alguma coisa? Eu, não. Está tudo bem, ele desesperado, ele é colérico, amado, ele desesperado, com tudo e tal. Eu disse, não, está tudo bem. Só me leva para o médico. Graças a Deus, eu estava perto do Hospital São João. E ao chegar lá, eu estava um pouquinho mancando, assim, estava doendo, estava com a calça de ganga e não estava rasgada a calça de ganga. Resumindo tudo, quando chegou lá, a médica disse, eu disse, por favor, dê uma olhada no meu joelho, que estou sentindo um pouquinho de dor. Eu posso rasgar a calça? Eu disse, com certeza. Ela rasgou a calça. Daqui a pouco ela disse, ai meu Deus. Aí chamou outra e tal, e eu disse, só uma pergunta, eu posso saber o que está acontecendo com a minha perna? E ai meu Deus, amadas, tinha o tamanho para vocês saberem do corte, eu levei 6 pontos, é só para saber mais ou menos o tamanho. O corte estava lá explícito e tinha pedaços de vidro dentro do corte. Mas hashtag fica a pergunta, como tinha vidros dentro do corte se a minha calça não estava rasgada? A médica não soube explicar, o médico não soube explicar, todos que viram não soube explicar e até hoje eu também não sei explicar. Eu só sei que foi sobrenatural e foi um laço para que nunca mais eu voltasse a vida. Mas aquele que me chamou e me enviou, e a palavra dele disse, eu que comecei a boa obra na sua vida, eu sou fiel para completá-la. O inimigo ele vai vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir da nossa presença. Porque Deus é fiel. Quando Deus tem algo sobrenatural com cada um de nós, Ele respalda. Ele disse, aí não. Vai passar por alguma situação? Vai, mas só vai tocar onde eu deixar. Você não vai tirar a vida dele. Eu estou aqui para contar a história. Uma irmã até quis, pegou um creme lá, não lembro o nome, que passar para tirar a marca. Eu digo, não, amada, não.
Estou aqui viva por causa da mão do Senhor. A cicatriz vai ficar. Porque toda vez que olharem para o meu rosto e perguntar o que foi isso, eu vou testemunhar a vitória do Senhor na minha vida. Eu vou testemunhar. Meu filho tem 12 anos. Ele tinha mais ou menos 6 meses quando isso aconteceu. Era para ele ficar órfão, sem mãe. Mas Deus não permitiu. Amadas, eu estou falando de algo que a gente precisa do sobrenatural de Deus. A gente não pode mais estar andando no raso. O tempo dele nunca esteve tão perto à volta de Jesus como está agora. Nunca. Porque todas as coisas já aconteceram. O que falta mais? O terceiro templo se erguer? É isso que falta? Porque todas as coisas estão aí concluídas. O que falta mais? É necessário que a gente possa orar com mais intencionalidade, que a gente possa ir para o secreto com o Senhor. Amada, se a gente não fizer isso, se tem aqui pessoas que trabalham, se a gente não fizer isso antes do trabalho, chegou em casa, fez jantar, e fez isso, e fez aquilo, e vai botar para dormir, acabou o dia, você está cansado, vai dormir. O dia acabou, e você não teve 10 minutos para o Pai. Se a gente não acordar mais cedo, antes de ir para o trabalho, a gente não vai conseguir. Se a gente não determinar, a gente tem tempo para estar na rede social, a gente tem tempo para assistir um filme na Netflix, a gente tem tempo para estar proseando com a irmã, aí falando, irmã, vamos orar, pois, vamos orar, vamos falar, vamos. Mas e o tempo contado? Se ele é prioridade, por que a gente não está dando a prioridade para ele? Se ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, quando a gente clama, ele age. E por que a gente não está colocando ele no primeiro lugar em nosso coração? Por que é que estamos deixando ele para segundo plano? E depois dizemos, Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor se esqueceu de mim? Com certeza ele deve estar tudo lá de cima, vendo todo o cenário. Porque se ele botar todo o cenário da nossa vida para a gente assistir, a gente vai passar uma eternidade pedindo desculpa, pedindo perdão. Não é verdade? Tem até uma frase que diz assim: se eu for dar um chute no traseiro de alguém que é responsável por todas as coisas da minha vida, eu vou ficar sem sentar uma semana. Porque somos nós mesmos, muitas vezes somos nós. Satanás às vezes nem precisa fazer mais nada. Ele só fica lá, talvez até olhando para fazer com os outros. Coisas que a gente já faz. Então a gente precisa deixar o nosso eu centrado e voltar para o eu de Jesus. Voltar para dentro de nós. Voltar a adentrar o jardim dele para que ele tenha lírios para poder colher. A gente precisa entrar nesse secreto. A gente precisa adentrar nesse secreto onde ele está nos esperando para falar. Ele está com saudade. Ele quer falar comigo e com você. Ele está com saudade. Filho, eu tenho tanta coisa para te contar. Eu tenho tanta coisa para te dizer. Eu tenho muitos segredos. Eu quero que você ouça as batidas do meu coração. Eu quero te contar coisas inefáveis que nunca contei para ninguém. Mas eu preciso que você pare o tempo. Pare o tempo para estar comigo. Eu quero te abraçar. Eu quero sarar as feridas. Eu quero sarar o teu ventre. Eu quero sarar o porão da tua alma. Mas Ele está comigo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, amados. Tudo isso aqui foi que eu preparei para falar. Não falei nada disso. Eu te louvo, Senhor, força minha. Eu te louvo, Senhor, força minha. Deus está preparando um novo tempo. Um novo tempo já está preparado para que a gente adentre. Se você quer experimentar o novo de Deus, nós temos que começar a fazer o que a gente nunca fez, para que a gente possa receber o que nunca recebeu. Nós temos que dar passos de fé. O Rio Jordão não se abriu enquanto os sacerdotes não colocaram os pés. O Mar Vermelho não se abriu porque o povo de Israel era bonitinho. Ele disse: Moisés, por que o povo está chorando? Diz ao povo que marchem. Marchem. E enquanto estiver marchando, eu vou dando a provisão. Enquanto vai marchando, eu vou dando a revelação.
presença dele, nada nos falta. Aleluia, Eu sou testemunho vivo de que nada nos falta. Era impossível ter o meu filho. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu e meu marido morávamos num T3 com mais 2 famílias. Eu estava grávida. Eu disse, Senhor, muda a nossa história para que meu filho possa crescer em uma casa. Muda a nossa história, Pai. Eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor pode. O Senhor é dono da prata, do ouro, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor nem precisa de reunião para fazer nada. O Senhor libera a sua palavra e ela vem e manifesta em minha vida. É simples assim para ti, Senhor. Se achei graça aos teus olhos, me concede esta bênção. E ele assim fez, amada. Nós só viemos comprar roupa para o nosso filho com 2 anos de idade, porque nós já tínhamos condições para mantê-lo. Até então, tudo foi provido. glória a Deus, Casa, comida, roupa, nada faltou. Porque nós servimos a um Deus fiel, que quando simplesmente estamos diante dele, crendo que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam, ele cumpre. Ele simplesmente cumpre. Deus é fiel, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está precisando, mas ele sabe. Ele sabe. glória a Deus. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e falasse com o Pai. Falasse com o Pai. Deixa Ele entrar no porão da tua alma nesse momento. Não deixa só a sala de estar aberta, não. Abre todos os compartimentos. Porque só Ele pode curar, só Ele pode trazer aquilo que cada um de nós precisa. Só Ele pode entrar no mais íntimo do nosso ser, curar as feridas, as amarguras, a falta de perdão. Senhor, nos cura, Pai. Nos cura, Senhor, de todas as mazelas, Pai. Nos cura de tudo aquilo, Senhor, que impede o teu progresso, que nos impede de avançar, Pai. Sonda os nossos corações neste momento. Prova e conhece os nossos pensamentos. Vê se há algum caminho mau. Nos guia pelo teu caminho eterno. Vem com fogo, Senhor, na nossa coluna, cabeça, expandindo para todo o nosso corpo, Pai. Faz um check-up geral, Senhor. Faz uma checklist com o teu fogo consumidor, Senhor. Com o teu fogo que purifica, Pai. Todas as obras que não forem tuas, queima, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Pai. Espírito Santo, tu tem liberdade entre nós. Visita-nos, cada um de nós, os nossos familiares, aqueles que não conseguiram estar aqui hoje, Senhor. Visita também, Senhor. Tu sabes o endereço de cada um, Pai. Vai lá, Pai, Senhor. Te apresentamos a vida de cada um dessa congregação, ó Pai, nossas respectivas famílias, para que o Senhor venha, Senhor, e faça o que precisa ser feito. Pai, nós confiamos em Ti, a nossa esperança e confiança está em Ti. Só o Senhor sabe do que cada um de nós precisamos a cada dia que se chama hoje na nossa caminhada, Pai. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todos os povos, todos os ídolos dos povos não passam de ídolos, porém o Senhor fez o céu e a terra. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Pai, quando a tua luz entra, a escuridão é obrigada a bater em retirada, Senhor. Nós convidamos a tua luz em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Senhor, vem em todas as áreas de nossa vida com a tua luz, Pai. Coloca a luz, não há nada encoberto que não seja revelado. Revela tudo que está errado, Senhor. Aquilo que nós precisamos consertar, traz à tona o nosso coração, para que nós possamos fazer. Mas aquilo que nós não conseguimos, Senhor, a tua palavra vai dizer que quem pode discernir as próprias faltas, absolve-nos aquelas que nos são ocultas. Então, Senhor, aquilo que não podemos fazer, que o Senhor venha, Senhor, segundo a tua misericórdia. Assim como Neemias, Senhor, eu faço essa oração. Tem misericórdia de nós para o nosso bem. Que a tua boa mão seja a nosso favor. Que nós possamos levantar altares de adoração, Senhor, a ti, para glorificar o teu nome. Todas as trevas bater em retirada, Senhor. Nos unge para a tua glória. Do poderoso nome de Jesus Cristo, vem e faz tudo o que precisa ser feito, Senhor.
superior aliança, doador de vida. O teu sangue, doador de vida, nós proclamamos, Senhor. Ah, Senhor dos exércitos, vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, nos dando tesouros escondidos e riquezas encobertas, porque o Senhor é o nosso Deus. O mundo nos chama por apelido, mas o Senhor nos chama pelo nome. Chama cada um pelo nome, Senhor, e diz: sai pra fora. Sai pra fora, porque eu quero que você viva um novo comigo. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para viver o teu novo, para viver algo sobrenatural, uma atmosfera profética diferente do que nós estamos, Senhor. Ah, Senhor, confirma a obra de nossas mãos, confirma os nossos passos em Ti, que a Tua glória e a Tua majestade falem pelas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Aleluia, obrigada, Jesus. Pai. Salvador, obrigada por tanto. Quem souber, por favor, me acompanhe. Vamos cantar uma só vez, mas só para a gente dar uma selada, porque Ele está nos convocando para um novo tempo como guerreiros e guerreiras do Senhor, do exército vivo, do Deus vivo a quem nós servimos. É um novo tempo para se manifestar em glória. Aquele que crê vai desfrutar desse novo tempo. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não nos vê com que valor me abate contra o mal. Podes tu ficar dormindo
Aleluia, glória a Deus. Umas experiências maravilhosas. E hoje, por incrível que pareça, hoje foi um dia muito difícil no trabalho. Ao qual mais cedo eu falei, esposo, posso colocar minha carta hoje? Ele, esposa, vai-te embora daí. E aí eu passei o dia, mas foi um dia tão difícil, porque as mulheres se viver com crente não é fácil, imagine com ímpio. Não é fácil, mulheres juntas é uma luta. E eu passei um dia tão difícil, irmãos, eu falei, Jesus, eu não quero chegar em casa com essa mente. Esse dado inflamado não vai ficar sobre minha vida, sobre a minha mente, em nome de Jesus. Eu quero chegar em casa bem. O cenário era para chegar em casa super estressado. Pense, eu cheguei em casa. E aí quando você passa a sua dificuldade lá fora, mulher casada sabe como é. Chega em casa, encontra o cenário daquele jeito, a casa daquele jeito. E eu falei, meu Deus, olha irmãos, eu entrei, só porque eu decretei ao Senhor que eu ia entrar com a presença do Pai, que o que passou comigo no trabalho ia ficar lá. Eu entrei, chamando a presença, olha, mas eu senti uma paz, eu fui fazendo as coisas, numa leveza, sabe, parecendo que eu ia descansar e amanhã eu estava de folga, parecia. E eu até perguntei a mim mesma, mas por que eu estou tão calma? Esqueci que eu mesmo tinha pedido o Espírito Santo que entrasse comigo. E aí, fazendo a comida, limpando tudo, minha filha deitou. Eu falei, meu Deus, que delícia! Que coisa mais gostosa. Mas eu me senti tão bem, porque a gente fica estressado em casa, chega tão atribulado, mas não faz mal. Você percebe que nem você mesmo está se suportando, a verdade é essa. Só que quando você se dá conta, você já fez a besteira. Não é? Mas é tão gostoso. Você mesmo cansada, sentir assim. Se você está sentindo assim, imagine quem está ao redor. Imagine o marido que chega cansado, e encontra uma mulher assim, parecendo que ela nem tinha trabalhado, parecendo que eu nem tinha trabalhado hoje. Ai, eu me senti tão importante vir e vou voltar para casa do jeito que eu saí. Em nome de Jesus. E outra experiência, vou falar que já está terminando, está tarde para nós, né? Outra coisa muito importante, irmão, foi o que ela também disse. Eu tenho o meu marido, eu chego cansada, ele vai fazer mercado, quando termina, eu querendo arrumar tudo, agora eu já peguei o hábito. Mas eu estava achando chato da parte dele. Era isso, eu achava chato. Ele queria, esposa, não coloca nada dentro da geladeira, não coloca assim, por quê, marido? Temos que orar, temos que repreender o devorador, em nome de Jesus, essa comida tem que render o mês todo para não estar todo dia no mercado. E aí, ele agora já está no costume. Olha, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Chega no final do mês e a carne está lá. Eu faço o mercado, passa no dia e olha que a carne rende. Tudo rende. Porque a gente abençoa aquilo que foi amaldiçoado. Não pode entrar em nossa casa, nossa dispensa, maldição não. Tem que repreender o devorador em nome de Jesus. Ele coloca a mão e ó, o Senhor multiplica o celeiro e rende até o mês seguinte. E eu não vou pro mercado perder tempo porque eu cheguei cansado. Não posso estar todo dia com um de carne. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Que bênção. Volte sempre. Seja bem-vinda. E eu tenho certeza que não é só eu, mas todos queriam ver essa casa cheia. Para todos saírem alimentados como nós estamos saindo aqui. Que Deus te abençoe. É verdade. Mas Deus te abençoe. Que o dom da ciência, o dom do intelecto seja derramado sobre a sua vida. Que enquanto a senhora esteja aqui, a sua casa está sendo visitada. Que seja visitado os seus projetos, seus sonhos, suas petições. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar realizando aquilo que é impossível aos seus olhos. Mas para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus, saia daquele posto de vitória. Em nome de Jesus. E que a igreja vai decretar para a irmã, abençoa. Deus abençoe em nome de Jesus. Multiplica 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou oriento Glória a Deus. as cestas básicas lá na igreja. Acontece que as cestas básicas parece que estão a crescer. Eu fui evangélica, eu passava fome. E quando decidi ser evangélica e entregar a minha vida a Deus, eu disse para Deus, não quero mais passar fome. Então a irmã disse para o Senhor, Orar. Amém? Eu queria dar para a irmãzinha que orar, para nos pedir.